tema da nossa igreja, uma igreja missional para um Deus missionário. Nesse mês de janeiro, especificamente, estamos vendo uma característica da igreja missional, que ela é uma igreja adoradora. E nessa noite nós vamos observar, à luz desse texto, que nós fomos chamados para adorar a Deus e nós adoramos a Deus, para que outros também adorem a esse Deus. Nós louvamos aqui, cultuamos aqui, para que outros possam ver e cultuar ao Senhor. Nós vamos ver isso à luz desse Salmo 67, um convite hoje a adorarmos ao nosso Deus. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra temerão. Amém. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, nos encontramos em oração, agora de forma especial, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que esse convite, ó Deus, maravilhosamente entoado aqui, possa bater no coração de cada um que está aqui nessa noite, de cada um que está em casa, daqueles que vão assistir depois, mas que esse convite seja ouvido e pelo poder do teu Santo Espírito, ele seja penetrado e aceito por cada vida que está aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. É confiado no Senhor, confiado no teu poder, que nós oramos clamando por isso. Amém. Amém. John Harper, ele foi um grande pregador do início do século XX na Inglaterra, um incansável pregador, um missionário, um homem de Deus, e pela sua fama, ele foi certa vez convidado para pregar nos Estados Unidos, na igreja Moody. Só que a viagem dele não terminou muito bem, porque o seu navio que saía de Southampton com destino a Chicago era o Titanic. Aquele homem faleceu no meio do oceano. E alguns meses após a tragédia do Titanic, um jovem, George Henry, ele conta aos prantos como tinha se convertido. No meio da noite, nas ondas, nos destroços, uma onda traz um homem, John Harper, que se vira para Henry e pergunta: homem, você é salvo? E ele diz: não. Ao que Harper disse: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Na agitação do mar, Harper foi separado novamente, mas o onda o trouxe de volta para perto de Henry, e ele perguntou: homem, e agora? Você é salvo? E ele disse: não. Harper, mais uma vez, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Já no cansaço de tanto ficar segurando aos destroços, no meio da noite, no meio do oceano, Harper se desprende e morre ali. E ele conta que, no meio do oceano, aquele jovem George, no frio, na noite, ele creu no Senhor Jesus. Ele foi o último salvo daquele grande pregador. E o convite que aquele jovem aceitou no meio daquela noite fria, no meio do oceano, não foi um convite apenas para ele, não foi um convite feito por um homem apenas, mas é um convite que emana das Escrituras, em textos como esse, que nos chamam a louvar, a adorar e servir ao Deus missionário, ao Deus maravilhoso. Nós não temos muitas informações a respeito desse salmo, seu autor, o contexto específico, a data específica em que ele foi escrito, mas para nós entendermos um pouco quando ele era contado, que estava envolvido aqui no cântico desse salmo, nós precisamos olhar para o seu conteúdo. E muito provavelmente, no clímax
nos últimos versos, nós percebemos que esse salmo ele fazia parte do momento das festas do povo de Israel, principalmente da festa dos tabernáculos. Essa festa, também chamada de festa das tendas, ou também festa da colheita, era uma das 3 festas que foram ordenadas pelo Senhor para que Israel comemorasse durante o ano. E ela era celebrada todo final da colheita. E então, depois de comemorar, de celebrar aquilo que o Senhor havia dado, a provisão do Senhor, aqueles homens separavam 7 dias para louvar a Deus. Mas o objetivo da festa era muito mais do que celebrar uma colheita. Era muito mais do que celebrar a fartura, a provisão do Senhor. Mas era também para o povo lembrar-se da peregrinação no período do deserto. De como Deus foi um Deus libertador, de como o Senhor foi o Deus mantenedor do seu povo. E que nesse momento, nessa festa em que esse cântico era entoado, homens, mulheres, crianças e até os estrangeiros deveriam louvar, ouvir a mensagem do Senhor. E então é nesse cenário que esse cântico, que esse salmo, ele era entoado. E ele era um convite para louvar ao Senhor. Ele era um convite para adorar ao Senhor. Um convite para bendizer, para que os homens ouvissem e temessem esse Deus maravilhoso, o Deus de Israel. Um convite para que o povo pudesse confiar e adorar esse Deus. E é sobre isso que nós iremos ouvir nessa noite, esse sublime convite à adoração ao nosso Deus. Primeiro, nós observamos nesse texto que esse convite, ele é um convite para sermos bênção. Esse é um convite para as bênçãos. Abençoador. O verso 1 ao verso 3 irá nos mostrar isso. Quando a gente lê o comecinho desse salmo, a impressão que dá é que a gente já ouviu isso em algum lugar. Já lemos isso em algum lugar. E, de fato, essa expressão, resplandecer sobre nós o seu rosto, se encontra lá no livro de Números. Ou, como nós conhecemos, a famosa bênção araônica. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E quando o salmista aqui pede para que o povo de Deus seja alvo da graça, da bênção de Deus, isso não é por um desejo egoísta, não é por soberba, não é para desfrutar de algo momentâneo, terreno. O desejo do salmista aqui é que a bênção de Deus recaia sobre o povo, recaia sobre ele, para que os povos vejam quem o Senhor é. Para que eles sejam bênção, para que através da bênção deles, outros sejam abençoados. O povo reconheça quem é o Deus de Israel. Isso nos faz lembrar a aliança que Deus fez com Abraão, porque vai nesse sentido. Lá em Gênesis 12, quando o Senhor tira Abraão da sua terra, ele diz: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar o seu nome, eu vou engrandecer o seu nome, você será uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em você, através da sua família, serão benditas todas as famílias da terra. E o salmista aqui tem esse mesmo desejo: Senhor, nos abençoe, para que o povo veja quem é o Senhor. Nos abençoe para que possamos abençoar outras pessoas. Nos abençoe para que Israel seja uma bênção para as nações. Nós estamos diante do cenário em que aquele homem, o salmista, ele entende que quando Deus ele nos abençoa, essa bênção não é para ficar para a gente apenas. Não devemos nos calar diante das bênçãos do Senhor, mas devemos usá-las para testemunhar do Senhor, daquilo que Ele faz em nossas vidas. Quando a gente olha para a história de Israel no Antigo Testamento, nós notamos que, de fato, aquele povo era um povo especial, era uma nação que tinha um favor especial do Senhor, era um povo privilegiado, era um povo abençoado, mas todo esse cuidado do Senhor, todo esse privilégio, ele não tinha um fim em si mesmo. E o Salmo deixa isso muito claro. Deus chama, em primeiro lugar, o povo de Israel para, através deles, chamar os demais povos. Eles são abençoados para abençoarem. Eles adoram para que outros povos conheçam e adorem o Senhor. E é por isso que o salmista termina essa primeira estrofe, do verso 1 ao 3, mostrando uma relação de causa e efeito. O Senhor nos abençoe para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação.
salmista aqui ainda não conhecia, nem tinha visto Jesus Cristo. Mas ele sabia, ele entendia qual era esse caminho. Ele entendia qual era essa salvação. O caminho que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama do deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. O caminho que foi anunciado também por João Batista: disse eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor. O caminho que foi revelado pelo próprio Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é apresentado aqui nesse salmo, não apenas para um povo, mas para todas as nações. Ele é a verdadeira bênção. Ele é a maior bênção. Através do povo de Deus, ele é conhecido. Através do povo de Deus, ele é anunciado. E então, o salmista, nesse refrão, ele reconhece o desejo dessa bênção, o resultado dessa bênção. Louvem-te os povos, ó Deus, porque o Senhor é a salvação. Porque o Senhor é a verdadeira bênção, porque o Senhor é a maior bênção que o homem pode receber, a maior dádiva que o homem pode encontrar é o caminho, é a salvação, é Jesus Cristo. Israel foi chamado para anunciar isso. Eu e você, nessa noite, somos chamados para anunciar isso. Que bênção nós temos, que privilégio nós temos de receber as dádivas do Senhor. O cuidado do Senhor, o privilégio do Senhor de conhecermos a Deus, de nos relacionarmos com Deus, de desfrutar da liberdade que é ter Cristo em nossas vidas, de desfrutar da salvação conquistada por Jesus Cristo. E como alvos dessa bênção, cabe a cada um de nós testemunharmos essa bênção. É ser luz do mundo. Através de nós resplandecer a luz de Cristo, através de nós salgar esse mundo, através de nós exalar o bom perfume de Cristo. Esse convite é um convite de bênção. Bênção porque através desse convite, ele aceita, nós recebemos a maior bênção que o homem pode receber. Bênção porque aqueles que aceitaram esse convite, que receberam esse convite em seu coração, em sua vida, podem anunciar, podem ser bênção na vida do seu próximo, na sua sociedade, na sua casa, no seu trabalho. O sublime convite é um convite para ser bênção, é um convite para abençoar. Mas nós encontramos nesse texto também que esse convite é um convite que traz esperança, verso 4 e verso 5. No primeiro verso, o salmista traz que o Senhor nos abençoe, se referindo aqui especificamente a Israel, povo que recebe a primazia das bênçãos de Deus. Depois, no verso 2, ele fala de nações, para se referir que esse convite também se estende aos demais povos, não apenas a Israel, mas todos os homens. Mas o salmista agora faz uso de uma palavra diferente para designar para quem esse convite é direcionado. E é uma palavra interessante porque ela é um pouco desprendida de cultura. Aqui a palavra gente em nossas versões, que em algumas também irá se repetir como nações, ela no original traz o sentido de ser o ser humano. Ou seja, adore ao Senhor todos os homens. Se você não tem uma nação, se você não tem um povo, se você não faz parte de uma etnia, se você não se define, você foi chamado para adorar o Senhor. Esse convite é para você. Seja branco ou negro, pobre ou rico, do Brasil ou do Japão. Esse convite é para todos. Todas as gentes exultem esse Deus. O segundo termo que o salmista traz é justamente exultar, um termo também muito interessante, porque ele é como se fosse ele querendo falar de maneira clara, clamar, gritar, bradar. Olha, falem com entusiasmo, adorem com alegria, com toda força, com todo o teu ser. Adore com intensidade ao Senhor todos os povos. E nós percebemos aqui mais uma vez uma relação de causa e consequência. Por que
a adorar ao Senhor? Por que todos os povos, todas as gentes devem exultar esse Deus? E ele nos traz aqui um primeiro aspecto. E o primeiro é que ele nos mostra que essa santa alegria, essa exultação, esse louvor, essa adoração deve transbordar nos corações de todos os homens, porque Deus é aquele que julga os povos com equidade. Devemos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, ter as nossas vidas devotadas ao Senhor, porque Ele é aquele que julga com justiça, julga com equidade. O juízo do Senhor pode e deve encher os nossos corações de esperança. Porque nós cremos em um Deus que tem o conhecimento de tudo o que está acontecendo na terra. Ele não somente fez, não somente criou o universo, como esse Deus também governa todas as coisas. Nada escapa dos olhos do nosso Senhor. Nada escapa dos seus ouvidos. Ele sonda o mais íntimo dos nossos corações, o mais profundo dos nossos pensamentos. E por causa disso, por ser um Deus justo, Ele julga. E Ele julgará. Haverá um dia em que nenhum homem escapará do juízo do Senhor. Pode escapar do juízo dessa terra. Pode escapar do julgamento falido que existe, mas do Senhor, desse juiz, desse julgamento, o homem não pode escapar. E Ele faz isso com justiça. Não a justiça corrompida, não a justiça parcial, como nós estamos acostumados a ver, mas com uma santa justiça. E aqueles que creem nesse Deus, que é juiz, e recebem a sua justiça, não precisam temer o juízo do Senhor. Mas nós podemos encher o nosso coração de esperança, de alegria, de confiança, porque nesse dia toda desigualdade será extirpada. Não haverá mais corrupção, não haverá mais engano, as injustiças vão desaparecer, a corrupção não mais existirá, o mal será derrotado. E por isso, quando nós ouvimos esse convite e entendemos que Deus, que Cristo é aquele que julga e julga com justiça, julga com equidade, nós podemos nos contagiar de alegria e esperança e anunciar esse convite. Olha, existe esperança, existe jeito. E esse jeito, e essa esperança, e essa solução é Jesus. É o nosso Deus. Um outro aspecto que deve nos levar aqui à exultação, à adoração, e nos enche de esperança aqui, é o reinado do Senhor. Nós ouvimos hoje pela manhã, na pregação do nosso irmão Luiz Alberto, de forma belíssima, a esperança que é sabermos que o reino do Senhor já foi inaugurado. Nós já vivemos debaixo desse reino, embora ainda não de forma completa, não de forma plena, porque isso somente vai acontecer quando Jesus voltar novamente, mas eu e você podemos desfrutar de aspectos maravilhosos desse governo, desse reino, do nosso Senhor, do nosso Salvador. O salmista nos convida aqui a adorar, a nos alegrarmos, a exultar, porque o Senhor é aquele que guia as nações. O Senhor é rei, o Senhor é governante, o Senhor é soberano. O mundo, ele não caminha desgovernado. Os eventos históricos, até mesmo as catástrofes, não são uma sucessão de eventos aleatórios. Os governantes e os poderosos do nosso mundo não têm e não possuem carta branca para fazer o que eles querem, o que dá na telha. Nem mesmo Satanás e os seus servos têm autoridade para fazer qualquer coisa fora do alcance do Senhor. Todos eles, toda a história, todos os homens estão debaixo do governo soberano e glorioso do nosso Deus. Ele reina. Ele controla todas as coisas. Ele está no controle absoluto de tudo. Mas aqui nesse salmo, e para nós, muito mais do que um governo geral sobre todas as coisas, nós cremos nisso, na providência de Deus, na soberania de Deus sobre a história, sobre a humanidade, mas o Senhor, Ele é rei sobre o seu povo.
O Senhor governa o seu povo, não apenas Israel, uma nação, um estado criado por homem, mas ele é o rei de Israel, o Israel de Deus, do seu povo ao longo de toda a história. O salmista aqui ainda não conhecia esse rei, ele ainda não tinha vindo inaugurar o reino, Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Mas quando Jesus Cristo veio, ele veio com a mensagem de que o reino de Deus era chegado. Arrependam-se. Arrependam e crede no Evangelho. O reino dos céus está próximo. O rei chegou. Essa realidade maravilhosa pode ser experimentada por você e por mim hoje. Nós não estamos debaixo apenas de um reinado de homens, como nós ouvimos nessa manhã. Mas nós estamos debaixo de um reinado maravilhoso. Um reinado que não tem fim. Um reinado que é eterno. Um reinado de um rei justo, de um rei bom, de um rei poderoso, de um rei que governa com amor, com paz, com justiça. E esse rei é o Senhor Jesus. Nós podemos exaltar, adorar com esperança ao nosso Deus, porque Ele reina. Louvem ao Senhor com alegria, com esperança. A esperança desse mundo já veio. A solução para esse mundo já veio. E se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a esperança para o nosso país. Ele é a esperança para as nossas famílias. Ele é a esperança para os nossos relacionamentos. Ele é a esperança para o vazio que tantas vezes você pode sentir na sua alma, no seu coração. Ele veio para reinar, governar, não apenas sobre esse mundo que ele já governa, mas sobre os seus filhos, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se alegre, porque o rei chegou. Mas esse salmo, esse convite, ele também é um convite para todos os povos. É um convite para todos os homens. O verso 6 e verso 7 vai terminar esse salmo de maneira maravilhosa. Nós chegamos aqui ao ponto alto do salmo, ao clímax do salmo. Porque é com base nesses últimos versos que nós entendemos, como já foi dito no início, o contexto de quando e como esse cântico ele era entoado. E vendo o cenário do fim da colheita, as mesas fartas, com aquilo que o Senhor havia dado, a provisão, o cuidado, o alimento, a promessa de que Deus havia dado, de que não deixaria faltar nada para o seu povo. Ele era um Deus fiel, um Deus sustentador. Mais um ano de colheita abençoado, o povo louvava e exaltava o nome do Senhor. Então somos mais uma vez inseridos aqui, levados a pensar a respeito da festa dos tabernáculos. Quando o povo então se reunia para celebrar esse momento, 7 dias ali no deserto, acampados, louvando, bendizendo, adorando o nome do Senhor, ouvindo a sua lei. Todos os homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todos sem exceção, ficavam de pé, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a lei do Senhor, se alimentando e adorando esse Deus que não falha, esse Deus que é fiel. Imagine esse cenário, todo o povo ouvindo, todo o povo junto, como um só, adorando o Senhor, bendizendo o Senhor. E o objetivo desse momento, dessa festa, é muito claro. Quando a gente olha lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 12, o texto nos diz: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. O Senhor quer que todos vejam quem Ele é. O Senhor quer que todos o adorem. O Senhor convoca todos para estarem juntos, ouvindo, atento à palavra do Senhor. Muito mais do que a colheita,
muito mais do que a bênção do alimento. O Senhor quer o coração daquele povo. O Senhor quer o coração daqueles que estavam ouvindo. O Senhor quer o coração dos homens. O Senhor se apresenta perante os povos, através de Israel, mostrando que Ele é o Deus poderoso, mostrando que Ele é o Deus que salva, mostrando que Ele é o Deus que liberta, e o seu povo é usado pelo Senhor para atrair outros povos. O povo de Deus é usado pelo Senhor para ser bênção para outros povos. Você tem o privilégio de ser usado por Deus para anunciar esse Deus. Você foi chamado pelo Senhor com a honra de ser participante da missão dele. Ele poderia fazer isso sozinho. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas o modo de Deus cumprir a sua missão é me usando e usando a sua vida para anunciá-lo a todas as pessoas. Veja como o Senhor cria significado para as nossas vidas. Você não precisa criar significado para a sua vida correndo atrás de pessoas, correndo atrás de vícios, buscando a aprovação dos outros. O Senhor dá um significado para mim e para você quando Ele te chama, quando Ele me chama e nos dá um propósito. Olha, meu filho, seja bênção. Eu te chamei, eu te abençoo, eu te salvei, para que você possa usar isso para abençoar outras pessoas. A todas as pessoas, não apenas a Israel. Seu povo é chamado para atrair outros povos. Calvino, ele vai dizer que aqui se deve lembrar que todo o benefício de Deus para o seu povo, lá no Antigo Testamento, era para que Israel fosse uma luz diante dos olhos do mundo, para atrair a atenção do mundo. A IPJC deve ser luz para atrair o bairro de Jardim Camburi. Você deve ser luz para atrair na sua família, para atrair no seu trabalho, para atrair na sua escola, com os seus amigos, no seu condomínio. O Senhor te chamou para anunciar, para atrair, para ser bênção a todos os homens. E dessa forma, o salmista então encerra o seu cântico com o objetivo final. Faça isso, Senhor. Nos abençoe, que todos te louvem, que todos os confins da terra vão temer o nome do Senhor, para que todos os povos o adorem. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, em que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A todos que foram anunciados o sublime convite da adoração, eles vão se prostrar diante do Senhor. Alguns, por não terem aceitado esse convite, no grande dia, vão se dobrar e vão ter que proclamar, mas para vergonha e para desprezo deles. Mas para você nessa noite, para cada um de nós que atende a esse convite maravilhoso, nós naquele dia vamos iniciar uma eternidade de adoração, de proclamação, de louvor a esse Deus maravilhoso. Esse convite é um convite abençoador, é um convite amoroso, esperançoso, é um convite que abrange todos os homens, e o nosso papel enquanto discípulos de Cristo, enquanto uma igreja missional, enquanto um povo missional, é anunciar essa mensagem, é estender esse convite a todos os homens. Queria concluir falando para você que ainda não atendeu esse convite, porque você ainda não leva uma vida de adoração ao Senhor,
de serviço ao Senhor, de entrega ao Senhor. A minha oração para você nessa noite é que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que esse convite tenha sentido para a sua vida. Para que você possa entender que a maior bênção que você pode receber, ela já veio, ela já está disponível, é Jesus Cristo. Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é aquele que julga com justiça, Ele é aquele que tem o controle, que governa sobre todas as coisas, e Ele quer governar o seu coração. Não por imposição, mas Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele é a maior bênção que você pode receber. E esse convite te oferece isso. A minha oração é que você receba, atenda esse convite manso e suave do nosso Salvador, que te oferece nessa noite graciosamente a oportunidade de adorar esse Deus maravilhoso. Mas se você que está aqui nessa noite, se você já recebeu esse convite, o primeiro desafio que você tem nessa noite é você entender que você é abençoado, você é privilegiado por conhecer esse evangelho maravilhoso, essa mensagem maravilhosa. Você não foi criado para ser uma represa de bênção. Você foi criado para ser canal de bênção. Você não foi chamado para reter. Você foi chamado para dar. Que através das nossas vidas e das bênçãos do Senhor derramadas sobre nós, a gente possa testemunhar do nosso Deus. Da maior bênção que Ele já nos deu e que o homem pode receber, que é a salvação. Que a gente seja bênção na vida das pessoas. Que você seja bênção na vida da sua família. Que você seja bênção aonde você estiver. Que através da sua vida, outros adorem o Senhor. Outros conheçam esse Deus maravilhoso, doador de todas as dádivas. O segundo desafio que o texto nos coloca é que nós devemos compartilhar esse evangelho, esse convite a todas as pessoas sem distinção. Infelizmente, nós temos muito a tendência de selecionar aqueles que nós achamos mais dignos e menos dignos. Fulano não tem jeito. Eu não vou falar de Jesus para ele. Ou muitas vezes agimos como Jonas. Eu sei que se eu pregar, aquela pessoa, aquele miserável que eu não gosto, ele pode se converter. Quem somos nós para dizer quem o Evangelho vai salvar ou não? Quem somos nós para dizer quem é digno ou não? Nós devemos anunciar para todos os homens, sem distinção. Sem distinção sexual, sem distinção política, sem distinção racial, econômica. Devemos anunciar o convite maravilhoso que o Senhor nos deu. Pregue o Evangelho a todas as pessoas. John Harper, aquele grande pregador, aquele grande homem de Deus, ele entendia que aonde ele estivesse, ele tinha que pregar a mensagem do Senhor. Ele tinha que anunciar esse convite, tanto que ele fez no meio do oceano, no meio de um naufrágio, diante da sua morte. A última coisa que ele fez foi anunciar o convite de Jesus a adorarmos, a servirmos, a sermos parte dele. Meus irmãos, que a gente não perca tempo da nossa vida sem anunciar esse convite. Que você seja uma carta aberta anunciando esse convite. Que você seja um canal de bênção testemunhando desse convite.
Que o Senhor use a nossa igreja para que através dela tantos homens, tantas mulheres na nossa cidade, espalhados por todo o Brasil, possam ouvir, receber e atender esse convite maravilhoso para adorarmos aquele que merece a nossa adoração. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar o Ministério de Louvor